sou Sônia Chaves, bem-vinda ao podcast Janela da Ortodontia. Hoje a Sônia será minha co-host, né, Sônia? E estamos aqui para apresentar o episódio sobre fluxo digital na ortodontia e seus benefícios, com o Wagner Nogueira, que é o proprietário do laboratório Inovagner. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, agora do lado de cá da cadeira, né, como entrevistado. Fico muito feliz, repito lhe dizer, né, como eu disse lá como co-host, de ter visto o teu projeto lá no papel e hoje está aqui na cadeira, fazendo parte dele e vendo ele brilhar. Parabéns, Natália. Obrigada. E Wagner, como o fluxo digital chegou no seu laboratório? Vejam, o fluxo digital no meu laboratório começou em meados de 2016 para 2017, quando eu percebi que alguns clientes meus ligavam, né, ou mandavam mensagem no WhatsApp e falavam: Wagner, você imprime modelo? Na época eles, nem os ortodontistas, nem nós no laboratório fazíamos ideia do que poderia ser feito, né, no fluxo digital. E aí despertou aí. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de quantos por cento daqueles clientes, da minha carteira de clientes, que tinham um scanner intraoral no consultório ou que pensavam em aderir no fluxo digital. Na época, isso 2016 mais ou menos, tá? Mais ou menos 3, 4% dos clientes da minha carteira de clientes que tinham scanner intraoral ou pensavam em aderir no fluxo digital. Hoje, para vocês terem ideia, hoje mais ou menos 70% a 80% de todo o fluxo de trabalho do meu laboratório é através do fluxo digital. Então, foi um crescimento, assim, é claro, absurdo nesses últimos anos. O início não foi fácil porque, não se tinha boa implementação da tecnologia aqui no Brasil, não se tinha equipamentos ainda, né, à venda, poucos equipamentos e ainda muito caros, e principalmente cursos. Então, isso tudo dificultou um pouco, mas para mim, entre aspas, foi bom, porque eu aproveitei essa dificuldade e como eu percebi, eu estudei um pouco sobre o fluxo digital, eu vi que ele não era apenas uma impressão de modelo. Eu vi que daria para fazer diversas outras coisas, como que eu fiquei sabendo disso. Eu comecei a ir em algumas startups e aí eu comecei a conhecer um pouco mais do que o fluxo digital fazia. Que é claro, na odontologia é um pouco, mas ele serve para arquitetura, ele serve para a parte de engenharia, para a parte de medicina. Então foi aí onde eu conheci um pouco e aí comecei a implementar no meu laboratório. E hoje, quais os trabalhos que você realiza através desse fluxo digital? Vamos lá, quais trabalhos? Hoje, quase que todos, eu acho, né? Não vou dar um 100% de certeza, né? Mas que eu me lembro assim de cabeça, quase todos. Trouxe até aqui um pouquinho do que pode ser feito, né? Como, por exemplo, disjuntores, a parte de aparelhos fixos. O fluxo digital veio ajudar muito, como por exemplo, nem precisam colocar separador para fazer o escaneamento. Você escaneia o paciente, virtualmente criamos o espaço protético, separamos tecido, né, em software CAD, fazemos todo esse trabalho, já fazemos a impressão do modelo com o espaço protético para a banda, fazemos a adaptação da banda e confeccionamos o dispositivo. Nós, inclusive, indicamos para o nosso cliente colocar separador, inclusive, se ele quiser, apenas, vamos supor, 30 minutos antes da instalação do dispositivo. Não precisa nem dias antes, pelo contrário, apenas para ter um leve espaço. Mas isso em casos que, sabe aquele caso que o paciente, você vai passar o fio dental e rasga o fio dental? Nesses casos. Caso contrário, nem a necessidade de separador. Geralmente, casos de falta de espaço absurda. Então, eu sempre indico para os clientes, faça o teste do fio dental. Rasgou, separador. Né? E aí fica muito a critério de cada um. Vamos supor, você quer
tem a disponibilidade de marcar o teu paciente 1, 2 dias antes da instalação do dispositivo, coloque o separador 1, 2 dias antes. Teu paciente não é um caso de apenhamento muito grande ou tem um espaço interdental no qual o fio dental não rasgue, então você pode colocar até 20, 30 minutos antes da instalação do dispositivo. E além também, é claro, de outros dispositivos, como por exemplo, no caso de aparelhos ortopédicos, há a possibilidade do dentista escanear o paciente em oclusão habitual e em construtiva. No caso do fluxo digital, nós denominamos de, no caso da oclusão habitual, byte 1, construtiva, byte 2, né? Mas e se não tem um scanner no consultório? Uma possibilidade, você pode fazer um jig anterior, pode ser com silicone ou com resina, ou até mesmo Duralay, né? E aí você encaminha o paciente junto com o jig e já faz a discriminação na guia de requisição, né, da clínica de radiologia, para ele escanear o paciente em byte 1 e byte 2, seguindo o jigzinho, né, que você encaminhou junto com o paciente. E aí, virtualmente, nós já temos a oclusão habitual e a construtiva do paciente. Consequentemente, já conseguimos fazer uma articulação virtual, fazer a impressão daquelas arcadas do paciente já articuladas em construtiva. E aí aquela velha história que não existe melhor articulador do que a própria mandíbula. Como você está fazendo essa relação virtualmente, a excelência é muito maior, percebe? Seguindo esse preceito. Então aí, posteriormente, fazemos a impressão dele articulado e confeccionamos o dispositivo ortopédico. Casos de placas de mordida, né? Já dá para se fazer ela totalmente virtual. Inclusive, vamos supor, se você trabalha com placas de Michigan, que você precisa fazer guias caninos ou na desprogramadora, independente da placa, do modelo dela, você consegue já fazer todos os pré-ajustes virtualmente e você já imprime a placa pronta, né? Então, isso ajuda muito. Eu, como sempre, fico com a pulguinha atrás da orelha. No caso de placa de mordida, eu faço a impressão também dos modelos, porque eu fico com receio de vai que, né? Então, eu checo também a adaptação. Mas não costuma dar falhas, né? E também aparelhos de contenção. Outro ponto muito positivo é o quê? Você poder escanear o paciente com os brackets, né? Escaneia com os brackets. Virtualmente fazemos toda a remoção de fios, de brackets, bandas, tubos, se tiver. E aí já fazemos a impressão do modelo clean e confeccionamos a contenção, que seja, vamos supor, um arco estético, uma placa totalmente estético, né? Como se fosse uma linha dura, mas de contenção, passivo, e dentre outros, uma barra lingual, enfim. Então, esses são alguns dos benefícios que eu vejo do fluxo digital. E só antes de finalizar essa parte de benefícios, reiterar aqui um detalhe. Eu, por muito, comecei, né, em 2016 para 2017, até mais ou menos um ano atrás, eu não fazia impressão direta de placa de mordida. Por quê? Eu vi no início muitas resinas no quais a gente utiliza para imprimir, né, os aparelhos. No caso da placa, né, tem que ser uma resina biocompatível, não é uma resina simples, igual utilizamos para modelo, né? Ela tem que ser autoclavável, biocompatível, enfim. O da placa acontecia muito o quê? Vamos supor, você faz a placa, ela sempre, pelo menos a maioria dos meus clientes pedem para confeccionar a placa com o mínimo aumento da DVO, né? É claro, exceto um caso ou outro, né? Principalmente quando é desprogramadora. Caso contrário, o mínimo de aumento. E sempre, ou quase sempre, fraturava em molares. E aí eu entrava em contato com fabricantes, e eles alegavam sempre o quê? Você tem que aumentar o tamanho da placa, ou o tempo de pós-cura, mas eu seguia aqueles preceitos e não costumava dar certo. De um tempo para cá, com uma resina melhor, que tem agora no mercado, pelo menos a que eu uso, gosto muito dela, e eu consegui chegar numa excelência. Por isso que agora sim, fazendo impressão, né, direto. E com relação à qualidade da resina, né, que a doutora comentou, a Sônia também. Vejam, tem 2 tipos de impressão que inclusive tem até hoje. O que é feito em impressoras SLA e DLP. O que é SLA e DLP?
é o tipo de impressora, que ela imprime através de fatias de impressão, que a gente chama, né? Ou por camadas. E utilizando resina líquida, que são, vamos supor, no caso das placas de mordida, esses modelos, ou até no caso de alinhadores. É isso que eu né? queria saber. E as que vocês comentaram, não era nem em si a resina em si. É claro, tinha, e ainda tem, algumas resinas de baixa qualidade. Mas o que manda muito é o tipo de impressora. Tem a impressora de filamento. Boa parte das clínicas de radiologia, elas têm as impressoras de filamento. E aí o modelo, não sei se vocês repararam e quiserem olhar esses aqui depois, esses aqui eles ficam bem lisinho. O que é em filamento, ele fica bem áspero, inclusive em incisais. Parece até falhadinho, né? Porque o tipo de impressão de filamento, ela é uma impressora. Imaginem, visualizem uma impressora comum de tintas, mas em vez do ali onde você coloca o cartuchinho de tinta, você coloca, ela é uma cabeça extrusora que a gente chama, que é como se fosse um painel que aquece, e ele tem um filamentozinho, que geralmente é o ABS, que é um plástico, que ele vai alimentando ali. A impressora, ela vai passando e ele vai aquecendo e depositando em camadas aquele composto, né? Por isso que ele fica aquelas marcas, né? Mais ou menos isso. E os nossos espectadores e os seguidores da página, eles vão ter um bônus sobre essas impressões, né, Wagner? Presentinho é justamente o quê? Todos que se identificarem, falarem, eu sou espectador do podcast Janelas da Ortodontia, vocês têm o benefício de mais ou menos 10 a 15% de desconto em cada aparelho. Como que vocês sabem disso? Por exemplo, nós estamos em 2024, então, em vigor, está a nossa tabela de valores de 2024. Para os indicados, a gente oferece a tabela do ano passado, que dá mais ou menos esses 10, 15%. E a impressão. Durante 3 meses, nós não cobramos a impressão 3D, independente da quantidade de aparelhos que vocês mandarem. É como se fosse uma degustação, né, para que vocês conheçam o nosso trabalho e também para ajudar na parceria com a doutora Natália. Muito obrigada. E o seu laboratório fica em Guarulhos, mas você entrega para qualquer região do Brasil? Sim, sim. Hoje, como eu comentei, mais ou menos 70%, 80% de todos os trabalhos que passam pelo laboratório são através do fluxo digital, né? E sendo que boa parte deles são de clientes, ou quase todos, não todos, mas quase todos, são de fora de São Paulo, Guarulhos, São Paulo, né? São de fora da capital. Por exemplo, eu tenho clientes no Acre, eu tenho clientes em Roraima, eu tenho clientes no Paraguai, né? Então, eu estou começando, inclusive, a ter clientes de fora, não só Paraguai, mas América Central, estou começando a fazer, Portugal, estamos começando a abrir a janelinha, em breve já estaremos exportando para lá também. Então, isso graças também ao fluxo digital. E como que funciona essa comunicação entre o ortodontista e o laboratório de vocês? Vamos lá. Temos toda uma equipe treinada, né, para a parte de recepção de arquivos e acompanhamento do recebimento do mesmo, né? E temos um caminho direto de envio, que é o nosso e-mail, né? E aí, através de lá, o cliente nos envia. Só um detalhe que aí eu peço sempre para que o cliente entre em contato com o time responsável do fluxo digital para saber se aquele arquivo chegou até o laboratório. Por quê? Porque muitas vezes, e acontece, pode ir para spam, ou até mesmo, dependendo do tamanho do arquivo, até hoje eu não entendi o porquê isso acontece, o e-mail não chega, ele meio que corrompe, né? Então, a gente sempre pede para o cliente, entre em contato com o nosso time responsável, ele já vai te dar uma resposta precisa, se aquele caso já entrou na fila de produção, se já está em produção, qual é o prazo de entrega, enfim, né, vai dar todo um acompanhamento para vocês, né, e inclusive, um detalhe muito importante, às vezes, por incrível que pareça, arquivos STLs podem ter problemas. Um escaneamento,
às vezes pode ter falhas. Quando são falhas simples, a gente chama de falhas na malha STL, né? Quando são falhas simples e que não implicam na confecção dos dispositivos, a gente consegue corrigir essas falhas em software CAD. Quando já implica, vamos supor, em dentes, ou em palato, ou em algo que vai interferir na confecção do dispositivo, aí a gente pede um novo escaneamento, né? Por isso que também é sempre importante vocês verificarem isso também. Essa comunicação, né? Exato. E você também está confeccionando alinhadores ortodônticos, né? Sim, estávamos até conversando antes, né, sobre alinhadores, mercado de alinhadores. O mercado de alinhadores, como a doutora Sônia falou, né, ele começou em meados de 2000 com a Line, ela é a precursora, né? Faz jus hoje pela tecnologia que tem, são 24 anos praticamente, né? E a pioneira no mercado. Porém, nós viemos para esse ano oferecer um modelo de negócio diferente para os nossos clientes, né? Primeiro que assim, como eu trabalho com alinhadores, desde na época que era no modelinho de gesso, você fazia o troquelzinho, movimentava o dente, fazia a plaquinha, dali um mês o dentista moldava novamente, fazia de novo o movimento, enfim, até, né, finalização, e era muito limitado. Até porque antigamente se ficava muito nisso, né? É alinhadores, o nome já justifica, ele só alinha alguns dentes. Hoje a gente vê que não. Já tem mecânicas alternativas sendo desenvolvidas e sendo utilizadas, como a própria doutora Sônia falou, né? Então, além de ter todo esse aparato hoje em dia, nós hoje viemos com uma proposta diferente, que é o quê? Primeiro, enaltecer a marca da clínica do cliente. Algumas empresas já fazem isso, mas nós também queremos enaltecer esse projeto. Por exemplo, o logo do teu consultório, a marca do teu consultório. A gente manda todo o brand, né, que é todo aquele material, desde caixinha, saquinho, a caixa maior, o case, tudo caracterizado com as características do consultório, para enaltecer a marca do cliente, né? E também um outro detalhe muito importante, é um modelo de negócio inteligente que a gente chama de envio de placas. Um exemplo. A nossa ideia não é chegar para o cliente e falar, compra sempre o nosso pacote full e toma aqui um monte de placas. Pelo contrário, a nossa ideia é ser parceiro com o nosso cliente. Então, vamos supor, a gente tem hoje uma equipe de planning centers, né, que são altamente profissionais e sempre fazem o acompanhamento do planejamento junto com o ortodontista, não apenas fazem planejamento. Então, isso é muito legal, porque eles fazem o planejamento exatamente de acordo com o que você quer. E se houver necessidade, também fazem as devidas modificações, enfim, né? E quando são casos muito complexos, eles em si já fazem sugestões de, vamos supor, por que não um tratamento híbrido, ou que seja com brackets para, de repente, fechar uma mordida, você trabalhar uma interposição de língua com um aparelho ortodôntico, ortopédico, e depois ir com alinhadores, entende? E com isso você diminui... Exato. Você diminui o tempo dos alinhadores. Consequentemente, você diminui a quantidade de placas. Você entrega mais rápido para o teu paciente. Você vê a possibilidade de fazer tratamentos com alinhadores impressos diretamente em 3D, impressos em resina? Sim, sim, com certeza. Ano passado eu fiz um curso da Graf, que é uma empresa internacional que ela lançou, ou melhor, ela distribui uma das primeiras resinas para serem impressas, né, para você imprimir diretamente, ao invés de imprimir o modelinho para depois fazer o vacuforme, todo aquele processo de placa, ele já imprime diretamente o alinhador, né? Ano passado eu fiz o curso de credenciamento deles e eu vejo que assim, para um futuro próximo, eu diria que é um mercado muito viável. Hoje eu não sei se ainda é, devido a valores de matéria-prima. Você iria encarecer muito o alinhador. Mas eu vejo que é o futuro. Sim, e eu não diria é o futuro a médio e longo prazo. Pelo contrário, né? É o futuro a pequeno, médio prazo.
Porque você imprimiu o alinhador direto, primeiro que você tem um resumo na produção dele, e você também consegue, até mesmo em software CAD, consegue, vamos supor que você precisa o alinhador em espessura diferente, né? Você consegue virtualmente fazer isso no software CAD. O software CAD te entrega isso. Então, só que isso você só consegue fazer se ele for impresso o alinhador, né? Então, eu vejo que a pequeno e médio prazo, com certeza, vai ser um grande mercado. Sim, E as grandes empresas vão aderir a ele. com certeza. O Wagner também é professor. E É. ele dá aulas, você dá aulas inclusive para ortodontistas também? Sim, sim. Eu comecei a ministrar aulas em 2011, né, inicialmente só para técnicos, e aí posteriormente, inclusive um grande amigo meu, ortodontista, ele tem uma escola de especialização, e ele me convidou para ministrar aula no curso de especialização dele em ortodontia, e aí eu ministro lá até hoje, né, um módulo de aparelhos, desde os aparelhos ortodônticos, ortopédicos, principalmente hoje com fluxo digital, como que o dentista vai fazer o escaneamento, ou mesmo qual é a melhor moldagem, como que é uma mordida adequada para o laboratório. Então, a minha ideia é fazer, vamos dizer assim, um meio de campo, né, para que o dentista lá na formação ele entenda como que ele tem que enviar para o laboratório. Por quê? Para que no final você tenha um trabalho de excelência e você consiga cobrar o seu técnico para que ele lhe devolva um trabalho de excelência. Porque você está entregando material de excelência para ele. Então, essa é a ideia. Aí, hoje eu ministro lá, né, para ortodontistas e também em algumas outras escolas. Quero agradecer a tua presença, Wagner, Obrigado. e dizer que também para quem quiser entrar em contato com você, a gente vai colocar o QR Code, né, do seu contato na nossa tela, né? E agradecer também por você ter acreditado nesse projeto, confiado em mim. Sou muito grata a isso também, tá? E admiro muito o seu trabalho. Todos os que realizei com você foram excelentes, deram ótimos Legal. resultados. Parabéns pelo excelente profissional que és. E pelo laboratório também maravilhoso que tens. Agradecer a tua presença também, Sônia. Obrigada, foi um prazer estar aqui e com certeza a entrevista do Wagner foi maravilhosa, acrescentou muito. E obrigada pela presença de todos. E até logo.